Evangelho de João, capítulo 1. Leitura do texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e o exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: Então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas,
Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: "Siga-me." Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Então Natanael perguntou: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Filipe respondeu: "Venha ver." Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum." Natanael perguntou a Jesus: "De onde o Senhor me conhece?" Jesus respondeu: "Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira." Então Natanael exclamou: "Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel." Ao que Jesus lhe respondeu: "Você crê, porque eu disse que eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa." E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Primeiro, uma rápida introdução sobre autoria, data e local do texto. Evidências no próprio texto apontam que este evangelho foi escrito por João, o apóstolo, um dos 12 discípulos de Jesus, mais especificamente, aquele a quem Jesus amava. Provavelmente o texto foi escrito entre os anos 70 e 100 depois de Cristo. Após 70, pois há menções no próprio texto para o Mar de Tiberíades, que era o nome utilizado para o Mar da Galiléia apenas no final do século I e antes de 100, porque seria aproximadamente o final da vida do apóstolo. É possível que João tenha escrito o texto em Éfeso, na Ásia Menor, que é a região onde fica atualmente a Turquia. O Evangelho de João tem como tema central a apresentação de Jesus como Messias, o Cristo, e foi escrito a judeus e gentios da região que ele estava. Mas claro que chegou aos confins da terra, ou seja, chegou até nós. E o propósito era mostrar que Jesus era o Messias e que as pessoas poderiam encontrar nele a vida eterna, crendo em Jesus. Bom, entrando agora no comentário do próprio capítulo 1. Diferente dos evangelhos de Mateus e Lucas, que são evangelhos sinóticos, e o termo sinótico significa que eles têm uma estrutura e conteúdo muito parecidos, mas o evangelho de João não começa informando sobre a árvore genealógica de Jesus, que é o que faz o evangelho de Mateus e Lucas. Pois aqui no evangelho de João, já inicia informando que ele era o Verbo, que é uma palavra grega logos, e que o Verbo estava com Deus, era Deus. Portanto, Jesus era antes de todas as coisas serem criadas. Portanto, o autor não se preocupou em informar a árvore genealógica de Jesus, pois a intenção aqui é de apresentar um Jesus divino. Nesse sentido, por ser um evangelho mais elevado e espiritual, a tradição antiga da igreja associa esse livro de João à águia. E a águia é simbolizada no livro de Ezequiel, naqueles seres viventes descritos no Velho Testamento. E para além da águia, descrita no livro de Ezequiel, tinham outros 3 seres viventes, que era o homem, o leão e o touro. Nesse caso, o Evangelho de Mateus simboliza Jesus homem, mostrando a humanidade de Jesus. O Evangelho de Marcos simbolizaria o leão, pela força de Jesus. E por fim, o Evangelho de Lucas simboliza o touro, como um símbolo de sacrifício de Jesus por nós. É importante destacar que já no primeiro capítulo, João traz um segundo João, o Batista. É importante dividir o João que escreveu o Evangelho, que era o João apóstolo, o João discípulo de Jesus, que caminhou com Jesus, e esse João que aparece no texto, que é o Batista. Esse é o filho de Isabel, que anunciou Jesus como Cordeiro de Deus e batizou Jesus nas águas e afirmou que Jesus já existia antes dele. Mesmo o Batista sendo um pouco mais velho, considerando sua idade humana, já está confirmando aqui a divindade de Jesus, ou seja, que é Deus. Referente ao nome Batista, na verdade, é uma referência grega que vem de baptistes, que significa aquele que batiza ou batizador. No capítulo 1, tanto o verso 1 que fala que o verbo era Deus e o verbo 18 que fala ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito. Unigênito significa o único gerado.
que está junto do Pai é quem o revelou, evidenciando também que Jesus é Deus. Já seguindo para o final do capítulo, após o encontro de Jesus com João Batista, ele chama os primeiros discípulos. Primeiro, um dos discípulos do Batista, chamado André, segue Jesus e avisa Simão, seu irmão, que depois seria chamado Cefas, que significa Pedro, e diz a ele: achamos o Messias. Lembrando que o termo Messias, de origem hebraica, e Cristo, de origem grega, significam a mesma coisa, ou seja, o ungido. Nesse caso de Jesus, seria o ungido por Deus, que é aquele que viria a conduzir, ensinar e salvar o seu povo na terra. Ou seja, Jesus é aquele que veio para nos conduzir, para nos ensinar e para nos salvar, que é o tema central desse evangelho. O capítulo também informa quando Jesus chamou os discípulos, Filipe e Natanael. E aqui começa, de fato, o ministério de Jesus. E os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem mais detalhes anteriores ao início do ministério. Mas aqui podemos sugerir que é a primeira semana ministerial de Jesus, bastante intensa, por sinal. Primeiro dia, João, o Batista, testemunha a respeito de Jesus. No segundo dia, há de fato o encontro de Jesus com o Batista. No terceiro dia, João Batista indica Jesus aos seus discípulos. Já no quarto dia, André apresenta Pedro, seu irmão, a Jesus. E no quinto dia, Jesus chama Filipe e Natanael para serem seus discípulos também. No sétimo dia, Jesus faria o seu primeiro milagre em um casamento. Mas isso já é tema do segundo capítulo do livro de João. Por fim, uma breve reflexão. Você já parou para imaginar que no momento da criação do mundo relatada lá no livro de Gênesis, Jesus estava com Deus? Que Jesus era Deus? Já se perguntou por que o ser de maior poder, Criador do universo, se vestiu de humano para vir até a Terra? E por que ele fez isso? Pesquise quando você puder as recentes imagens feitas pelo telescópio espacial James Webb e reflita sobre o que você vai ver. Uma imensidão de cores deslumbrantes, formas impressionantes das galáxias e o grande mistério sobre até onde vai a extensão e a beleza dessa obra chamada universo. Pois bem, agora imagine que o Deus que criou tudo isso, que estava lá no momento do haja, que foi a palavra de Gênesis para a criação de todas as coisas, veio como um frágil bebezinho aqui na Terra, cresceu, ministrou e foi morto em uma cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Veremos aí ao longo do capítulo de João mais detalhes sobre essa obra de redenção. Porém, tenha como pano de fundo tudo que lemos até agora e tudo que leremos ao longo desse evangelho. Que a boa notícia é Jesus. Sim, o Deus encarnado que foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado.